Bem-vindo ao podcast sobre imigração. Aqui você vai descobrir as histórias não contadas de quem ousou sonhar com um novo começo. Aqui nós vamos falar sobre a imigração da vida real de uma forma como você nunca ouviu antes. Então, se você quer imigrar de uma forma segura e responsável, a sua aventura começa aqui, no Sobre Imigração. Sobre imigração. É só dois caras falando sobre imigração, na verdade. São aqueles dois caras lá que tem um podcast falando sobre imigração. E vai ter convidado também, sabia? Vai ter vários, vai ter vários. Sobre imigração. Sobre imigração. Sim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sobre Imigração. O podcast que diz todas as verdades sobre imigração. Não é, Edmilson Júnior? Diz todas as verdades, pautado na verdade, Thiago. Através de pessoas reais, histórias reais. Exatamente. E, Thiago, eu tenho que dizer uma coisa. Eu tava com muita saudade, Thiago. Já fazia tempo que a gente não gravava um episódio, né? Pois é. Mas conta aí por quê, Thiago. A audiência quer saber porque a gente ficou tanto tempo aqui sem gravar. Conta aí, a Fê. Porque eu acabei de ser papai, né? De novo, pela segunda vez. Ai, que legal, que legal. Tudo bem com a Clarinha? Tá, tudo bem. Agora é uma menininha, viu? Todo mundo, aos incrédulos da minha família que achavam que não ia ter uma menina, chupa, veio uma menina. E Bernardo, como é que tá a lidar com isso? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá com um pouquinho de ciúme, mas já passa. Gente, aproveitando aqui o momento para pedir mais uma vez à audiência que ative o sininho lá no nosso canal no YouTube, também no Spotify, para que vocês possam acompanhar tudo sobre imigração, como o Thiago falou aqui, pautado na verdade, com histórias reais, com pessoas reais. E hoje a gente tem mais um incrível convidado aqui, não é isso? É convidado especial, Edmilson? Convidado sempre é convidado especial. Eu vou lhe dar uma dica de onde é que essa nossa convidada é. Já digo que é uma mulher. E de onde é que ela é? Não tenho a menor ideia. Acho melhor ela dizer de onde ela é, né? Não. Vai dizer eu. Quem vou é? dizer eu. Ela é da melhor cidade da América Latina. Adivinha agora qual é? A melhor é Natal. A maior eu sei que é Recife. É de Recife, é da minha terrinha. Seja muito bem-vindo, viu? Dani Galvão tá aqui conosco. Muito boa noite. Muito obrigada, muito boa noite a todos. Olá. É um imenso prazer participar desse podcast. Eu estava tão ansiosa por esse dia. E foi muita insistência, não é, Edmilson? Foi verdade. Eles foram, assim, como o Thiago falou, teve toda essa situação do Thiago ter sido papai e obviamente, ter aproveitado esse momento e mais do que merecido de estar com a família. Depois tivemos alguns contratempos. O Thiago também acabou ficando um pouquinho adoentado, foi isso? Foi. Mas agora... semana de cama, velho. Foi difícil. Foi, né? Mas agora tá tudo bem. Estamos de volta. Tudo bem. Na alegria geral da nação. E aí, Dani, obviamente, um imenso prazer da nossa parte também, uma grande satisfação contar aqui com o seu apoio. Porque, Thiago, eu estava conversando aqui com a Dani antes de começarmos o episódio e atentei para uma coisa e talvez não sei se ficou claro para você, mas a Dani é a nossa convidada com menos tempo como imigrante. E aí, quanto tempo ela tem? Ela estava me falando que tem só 6 meses, ou seja, tá fresquinha. 6 meses? E a gente pode dizer que eu acho que ela tá no meio do período da... Se fudência. Não, mas isso aí ela que vai dizer. Porque a experiência de cada um é pessoal, não é? Claro. Mas assim, Edmilson, o que é legal da gente trazer a Dani pra cá é porque, pronto, a gente sempre traz pessoas que têm muito mais tempo e mais experiência, mas é bacana também pra você que tá vindo, que tá pensando em vir, ter uma pessoa que tá fresquinha, acabando de chegar, para dar também o seu testemunho de como é que está sendo, né? Né, Dani? Como é verdade. Conta pra gente há quanto tempo mesmo? Só para são 6 meses mesmo? Vai completar agora, nesse mês de setembro, nos próximos dias, 6 meses. Olha. 6 meses. Então, ou seja, não passou pelo frio de Braga ainda, né? Não passou ainda. Então apesar de que ela não pode nem dizer que passou pela cifudez. Não, acho que vai começar ainda. Não me assuste, por favor. Mas dizem que esse inverno foi mais, né, foi atípico, foi um pouco diferente de outros. O verão, outros. tá falando, né? O inverno, parece que o anterior. Demorou. O anterior, parece que durou mais tempo. Eu acho que assim, nós tivemos um período muito mais chuvoso que o ano passado, não é isso? Sim. Mas eu diria que o verão foi meio atípico. Foi. Esse momento aqui, por exemplo, nós estamos aqui no dia 3, né? Dia 3 hoje. Isso. E ontem eu fui sair com a Morena já tarde da noite para passear com a cadela e percebemos 17 graus, ou seja, para esse período em setembro não é muito comum, né? Isso aqui já é uma temperatura mais de segunda quinzena de setembro, talvez mais pro fim de setembro, né? É verdade. Mas ok, Dani, então muito bom. Eu acho que a gente tem muito a conversar aqui hoje, né? Até porque também, diferente dos outros convidados,
A Dani Galvão tem uma atividade profissional ligada à área de saúde, também é uma coisa nova aqui. Massa. É uma coisa nova aqui pro podcast. E a gente sempre conversa com uma pergunta, Dani, que é comum e é transversal a todo e qualquer convidado que vem aqui, que é tentar saber quem era a Dani Galvão antes da imigração, né? Antes da decisão de imigrar. Exatamente, porque a gente sabe, a gente tem isso como uma coisa muito forte aqui dentro do nosso trabalho, dentro do nosso projeto, que é a ideia de tentar fazer a nossa audiência perceber, né, o quanto que a imigração ela muda, né, a nossa vida, nos muda enquanto pessoas, para tentar a audiência perceber qual o valor, né, que a imigração tem para as nossas vidas. Então conta um pouquinho, né, quem era a Dani antes de imigrar e, acima de tudo, como é que isso começou, né, o assunto imigração começou a surgir na sua vida. Claro, claro. Vamos lá. Passamos por um planejamento que durou aproximadamente 2 anos e meio. Quem era a Dani antes, né, de ter vindo para Portugal, ter tomado essa decisão? Era uma mulher, mãe, esposa, mãe de 2 filhas, pernambucana, né, como já mencionado, fonoaudióloga, com uma carreira de aproximadamente 23 anos já de atuação, né? Desde que eu me graduei, eu já ingressei na área hospitalar, mais especificamente em Recife. Mas era uma pessoa que, de uma certa forma, já tinha tomado alguma decisão de migrar. Então, eu já tinha saído, na verdade, da minha cidade natal e já tinha ido para Natal. Então, antes de vir morar aqui, eu estava aproximadamente 9 anos residindo em Natal. Por quê? Porque lá atrás, né, 9 anos antes, eu tinha sido mãe, eu estava com uma bebê de 1 ano, e eu estava numa vida me sentindo muito estagnada. A verdade era essa, né? Como eu falei, eu já tinha vários anos de profissão, aproximadamente uns 15 anos, e eu me sentia muito parada no tempo. Por quê? Eu estava trabalhando no hospital há 12 anos. Então estava em busca de um novo desafio, né? Estava em busca de desafios. Então, eu acabei fazendo um concurso para a Marinha do Brasil e a minha vaga foi para Natal, e aí eu já tomei essa decisão de ir para Natal, né? Morar já em outra cidade, que faz parte do Nordeste do Brasil, mas não deixa de ser uma mudança. Não é uma cidade tão boa como Recife, vamos e convenhamos. Mas Natal mora no meu coração. Não, foi só uma Olha, a gente vai levar a conversa para esse lado, isso aqui não vai funcionar. Não, de forma alguma. Calma aí, gente. Até porque eu não sei se você percebeu, Thiago, mas ela buscou uma melhora. Não, assim, brincadeiras à parte, eu também gosto muito de Natal, né? Mas foi só para provocar aqui. Claro. Uma cidade que me acolheu muito bem, né? Também tive alguns desafios em Natal, também a mudança também das pessoas, dos comportamentos, né? Então, foi como se fosse até um estágio, uma prévia de como seria essa mudança. A ausência do bolo de rolo, que é uma coisa... absurda, não é? Que é muito difícil de conviver sem isso, muito difícil de conviver. O queijo do reino combinado com bolo de rolo. Eita. Aí tem que se preparar mesmo, que vai vir pra cá e não tem isso aqui. Verdade. Eu fico em busca, viu? Olha, mas bolo de rolo já tem um bom, depois fica a dica aí. Então quero ver. Já descobri um fornecedor ali. Quem foi? Se quiser, pode mandar aqui um bolo de rolo pra gente divulgar. Só por favor, no próximo episódio, bolo de rolo. Isso. Mas tem uns petiscos aqui. Eu tô sendo muito bem tratada, viu? Neste podcast. Então eu já tinha tido essa mudança, não é? De uma certa forma. Só que ao longo desse tempo que eu passei na Marinha do Brasil como fonoaudióloga do Hospital Naval, eu já sabia que eu tinha data para sair, né? A gente entra como oficial temporária, sabendo que vai passar no máximo 8 anos. Sim. Então eu já tinha essa data para sair. Quando foi faltando uns 2 anos, um pouco mais do que isso, eu comecei a conversar com meu marido. E aí, vamos fazer o quê? Pós-marinha, não é? E aí começou a conversar, chegamos à conclusão que não cabíamos mais em Recife, no sentido de que não nos acostumaríamos com aquele estilo de vida que tínhamos lá, não iríamos nem voltar para o mesmo apartamento que tínhamos, a gente inclusive já tinha até vendido. Então a gente, sim, mas vamos ficar aqui em Natal por mais quanto tempo quando acabar a marinha? Vamos ficar mais 1-2 anos. E aí surgiu uma ideia do meu esposo de ir para a Holanda. Holanda? Holanda. Mas por que Holanda? Pois é.
Boa pergunta. Por quê? Não é vamos combinar que não é um destino Vamos dos combinar mais que é comuns, né? Amsterdã. Isso que eu perguntei, por que Né? Holanda? Porque não é um Exatamente. destino assim tão... Comum, né? Pois é. Há bastante anos atrás, ele seguia um blog de um paulista, que mostrava a cidade de um jeito diferente, Amsterdã, mais especificamente. Então, ele se encantou por aquele lugar. E a gente tinha tido oportunidades, algumas, de viajar aqui para a Europa, porque era um destino que a gente sempre tinha vontade de vir. E viemos para a Itália, Paris, passamos a lua de mel. E nessa ocasião, quando a gente planejou nossa segunda filha, aí a gente, vamos fazer uma boa viagem, uma viagem maior, até porque vamos passar um período sem viajar, né, por causa do bebê. Sim, claro. Então a gente disse, vamos para Itália e vamos casar essa viagem com a Holanda, com Amsterdã, que ele queria tanto conhecer. E de fato conhecemos, nos encantamos, a cidade é muito bonita, tem muita coisa legal, mas eu sou o tipo de pessoa que eu nunca pensei assim, morar em lugares completamente diferentes de mim, adversos. E outra coisa, tem aquela coisa, tem lugares que você vai como turista e acha lindíssimo. Isso. Mas você pergunta, moraria? Não sei, acho que não moraria. Eu acho que tem muito essa. Acho que você teve uma oportunidade que eu também tive e é rara, que é de visitar o local antes da decisão de. A visita exploratória. Exatamente. Ah. Quando a gente tem essa possibilidade de fazer a visita exploratória, eu acho que a gente consegue se conectar muito mais com o processo da decisão em si. Sem entendeu? dúvida. E isso, obviamente, Passa a ser ajuda. algo mais concreto, né? Concreto, exatamente. A gente estava até conversando sobre isso um outro dia, Tiago comentando que quando ele começou a pesquisar, não é isso, Tiago? Os destinos, ele disse, olha, eu tinha muita necessidade de ver vídeos do local, da cidade em si, para tentar perceber. Mas a verdade é que quando você está em loco, É diferente. a realidade é... E às vezes é uma sensação que você nem consegue descrever. Olha, você chega ali, não sei, isso aqui não bate. né? Mas no seu caso foi porque a cidade era muito diferente de você. Muito diferente. O clima, a língua, de uma certa forma. Então, eu reuni esses dados e não tive o desejo, de fato, de ir para lá. E na tentativa de tirar essa ideia da cabeça do meu marido, surgiu Portugal. Porque ele confirmou que a cidade era maravilhosa e que ele... Confirmou, É aqui que eu quero exatamente. ficar. É aqui que eu quero Eu não lhe ficar. disse que isso aqui era maravilhoso. né? Isso, exatamente. A turma, meu amor, não fica assim, não. Vamos para Portugal. Portugal tem pessoas conhecidas, tem primos, já tem algumas pessoas. A língua que é mais fácil. Eu vou lhe dizer que foi uma das coisas que eu desmistifiquei aqui. Eu não acho a língua igual. E não é igual. Não é É igual. um E a gente pouco teve. semelhante. E a gente Todo sempre mundo enfatiza. tem É. essa dificuldade. E você que é Nossa. da área, você pode falar com mais propriedade. Mas todo mundo que chega aqui tem essa dificuldade com a língua. Porque apesar de ser o mesmo idioma, entre aspas, né? Abrindo-se grandes aspas. Grandes aspas. Eu acho que a gente tem... É difícil de se adaptar também com a escuta, com a própria... os termos, né? É claro que ninguém aqui, isso é importante também de colocar para a audiência, ninguém aqui quer dizer que aqui não é mais fácil do que você imigrar para um Holanda, país, por exemplo, que para a um país de língua outro é idioma completamente e tal. Não é diferente. isso que a gente está querendo dizer aqui. Isso. Mas também a gente sempre faz um alerta de que o fato de ser o idioma português não significa dizer que ao chegar aqui não vai passar por um processo de adaptação. Vai ter que passar na mesma. Vai. Muito mais facilitado do que um idioma diferente, mas tem um processo de adaptação. E eu estava conversando esse final de semana com um colega, dizer que um colega português mandou um vídeo para mim, um determinado vídeo, e eu escutei, sei lá, 5, 6 vezes, e olha, essa parte do vídeo aqui eu não entendi o que ele disse. E o colega foi lá e traduziu e tal. Por quê? Porque é uma forma, uma entonação, você sempre entende isso melhor do que a gente aqui, né? A gente tá aqui... Deixa a menina A falar. profissional né? falar disso aí, você vai A explicar gente por tá que isso é aqui melhor. especulando e tendo uma profissional para falar dos assuntos. É isso. Eu tento ter uma escuta bem atenta mesmo, muitas vezes, que eu sei que existe uma velocidade diferente, existe de fato palavras diferentes, expressões diferentes, e eu tento ficar bastante atenta a isso. Mas eu ainda me pego passando por situações, ainda, até porque são 6 meses, afinal, mas, por exemplo, situações que eu sabia que eu ia escutar, mas eu achava que tinha escutado outra coisa. Por exemplo, eu costumo falar, vai com Deus, quando eu me despeço de alguém. E eu escutava muito Deus.
Deus, as pessoas retribuindo. Só que é adeus. Então, assim, até isso, eu sabia que as pessoas se despedem dizendo adeus. O adeus para nós brasileiros soa como nunca mais eu vou ver. Tipo, não como uma é? despedida, Uma como, despedida vai ficar bem- muito tempo sem ver, Muito né? tempo, definitiva, quase. Mas aqui não, é normal. E mesmo assim eu me peguei. E outra coisa, que eles têm uma mania de cortar as expressões, né? Isso, De exatamente. diminuir. Por exemplo, aquele que a gente fala muito, que é tipo... quando vai desejar um bom dia, como é que era? Que é... Continuação. Isso. Continuação de um bom dia. De bom dia. Mas eles falam só Só continuação. continuação. Mas a que eu mais gosto, Tiago, é tufão. 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 É verdade. Eu gosto muito de tufão. É verdade. De frente. Isso. Mas assim, esse de continuação ficava tipo, parecia que ia começar um grilo a soar. Porque eu tava falando no começo, quando tava falando com alguém, o cara dizia continuação, e eu ficava esperando a continuação. Mas não era, ele tava desejando a continuação de um bom dia. Isso. E isso são situações que você ainda vai enfrentar e é natural, acho que faz parte do E processo. vai até servir de estudo de caso pra ela, né? Ai, tá servindo, sim. Mas então aí, nessa Então, viagem para Holanda, Nessa viagem para Holanda, você chegou à conclusão de que talvez não fosse melhor. a melhor opção, a melhor escolha, e aí para realmente retirar esse pensamento dele, surgiu Portugal, por várias questões, né, como sabemos, em comum um pouco com vocês também, em relação a certa facilidade do idioma, pessoas conhecidas já, talvez a parte documental, a parte de regularização também um pouco mais facilitada, Porque pelos acordos a gente que nunca pensa em existem. vir pra ficar ilegal, né? A gente Não. quer se legalizar. E Portugal forma dá alguma. essa oportunidade É. da gente se legalizar, né? Isso. Então a Dani de antes era uma Dani um pouco inquieta, não é? Resgatando aquela minha vivência. É o bichinho. É o aquele bichinho. O bichinho da imigração, viu que a gente fala? O bichinho da E é imigração. aquela Dani que não sabe viver em zona de conforto. Onde é? Vocês sabem? Se vocês Não, souberem o eu- endereço, vocês me passam. Eu tô procurando nunca estive nela. Eu tô procurando há um bocado de tempo, mas eu tenho um compromisso que na hora que eu encontrar, eu Vai acho- continuar Eu não sei procurando, nem onde é. Mas na verdade, essa coisa é engraçada. Eu converso muito com a Morena que assim, essa tal da zona de conforto, eu acho que ela é muito pessoal, né? Sim, Sim. muito. Na minha percepção, assim, é quase como se eu fugisse dela. Porque às vezes eu me pego em situações que eu digo assim, olha, honestamente, eu acho que tá tranquilo Tá bom, aqui, né? tá? Tá Mas eu tranquilo. tenho essa inquietação também e eu entendo demais quando você Isso. fala isso, porque a imigração surge na nossa vida por uma série de outras razões, mas essa questão sempre foi muito presente, ou seja, Isso. essa inquietação, essa busca por algo que nem sempre a gente consegue Isso. entender bem o que é, mas sempre Nem consegue dar nome, né? Exatamente, sempre está em algo um pouco mais distante, mais à frente, a gente quer correr, e eu acho que a imigração traz essa perspectiva também, porque eu faço esse estudo, eu estudo imigração já há um bocado de tempo, muito antes de imigrar, e eu sempre costumo dizer aos colegas, e acho que é um alerta importante para a audiência, que basicamente você busca na imigração, se a gente pudesse enquadrar isso em 3 blocos, né? Eu digo que a gente busca na imigração ou um desafio pessoal, uma perspectiva de realização, né? E a imigração nos desafia a isso. O outro bloco que eu acho que classifica, que a gente pode classificar, está muito relacionado a essa perspectiva de buscar uma qualidade de vida que efetivamente você não encontra onde você está. E eu E diria nem tem que esperança de encontrar, né? exatamente. E aí tem esse segundo bloco. E há um terceiro bloco, que eu digo que é o bloco de quem busca na imigração um desenvolvimento do ponto de vista financeiro, porque efetivamente onde está não encontra capacidade ou condições de se desenvolver financeiramente. E aí entra naquilo que a gente sempre conversou. Mas se você toma a decisão pensando no terceiro bloco, que é desenvolvimento financeiro, tem que escolher muito bem para onde vai. Isso. Porque pode não encontrar... Se calhar pra Holanda. Talvez. Mas enfim, então, que fique claro que são esses 3 blocos. Para mim está muito mais claro que você está enquadrada nesse primeiro bloco, né? Era uma busca de um desenvolvimento pessoal, de um desafio. Isso, eu diria dos 3, né? Na Sempre tem um realidade. pouco, Sempre né? tem um pouco de cada um. E a questão de buscar também, obviamente, a segurança, não é? Porque existe a questão dos gatilhos. Nunca passei por situações difíceis, né? Nunca sofri nada lá. Mas eu senti em Natal Você que acaba cada que vez mais O cerco vai se fechando, né? vai se fechando. Estava Vai- chegando mais próximo. É. Por exemplo, eu trabalhava no Hospital Naval, como eu disse, e você militar, você é primeiro militar, segundo a sua profissão. Então, eu dava serviço armado. E quando eu estava de serviço numa ocasião, um meliante
porque o hospital era colado com o muro da base naval. Aí o Base Ari Parreiras, não é isso? É, isso mesmo. Nossa! Eu tive lá na tropa, como dizem cá, eu tive na Isso. tropa. Ele pulou, invadiu, né, a base. Nós recebemos um aviso de reação, toque de reação. Só que ele pulou de volta. Você pra gritou, rua. lance a senha, ele não lançou. Não chegou a isso não, né? Graças a Deus. Não, assim, é só para contar que, por exemplo, ele pulou de volta para a rua. Na rua nós não temos domínio, os Não militares pode não mais podem ir fazer mais atrás. nada. E eu acionei a guarda, né, a polícia, para pelo menos mandar uma viatura para fazer uma busca. E até hoje eu estou esperando por essa viatura. Estava ocupado. E era um hospital naval, era um militar solicitando, né? Então, assim, A polícia, ele pulou de volta. Ah, então deixa, ele tá na rua, deixa pra lá. outra situação foi porque eu também de serviço, meu marido, com as meninas, vamos passear, vamos pro Forte dos Reis Magos. Tinha tido um arrastão pela manhã, lá tinham assaltado os turistas, e quando ele soube da notícia, já não foi mais para esse passeio. Mas devia ter ido. Porque se já teve o arrastão, o pessoal não ia voltar pra lá de novo. Ah, isso é. Não é? Tava seguro. Tava seguro ali, não ia ter arrastão ali. Podia ter em outro lugar, mas ali já não tinha, porque já tinha Mas sido. verdade. Mas a gente relativiza, né, uma questão que é... Isso. E eu acho que é até um mecanismo de defesa do brasileiro, lidar com essas questões com bom humor, né? Com leveza, vamos dizer assim. Mas é triste saber que, olha, acho que até hoje não houve um único convidado Que não aqui no mencionasse a violência. Né? Eventualmente, talvez não tenha sido a violência o principal gatilho, mas essa questão da violência sempre está pesa. presente no processo de decisão de sair do Brasil, né? Pelo menos do Brasil, não é isso? É isso. Isso, mas assim, realmente o meu principal gatilho foi em função da minha família mesmo, né, das minhas Pensando filhas. no futuro das crianças. Pensando no futuro delas, nas oportunidades, na educação, que aqui em Portugal sabemos que ainda é um país, né, que tem uma educação muito superior, né, a outros lugares. Então, assim, essa possibilidade, a minha mais velha, ela tem algumas habilidades, vamos dizer, físicas, em relação à ginástica rítmica. Ah, Percebo que que também é um país que estimula aberto ao muito, esporte, né? muito ao desporto, né? Incentiva demais. Então, eu penso nas oportunidades para elas viverem mais livremente, com mais independência. É aquela coisa de tipo você poder andar na rua, que a gente sempre fala isso em todo episódio, mas que não tem preço, né? De você tipo Não tem preço. deixar os miúdos ir pro colégio, Isso. de autocarro e pronto. Tem um pouco mais de liberdade mesmo, Tem como um você pouco falou. mais de né? liberdade. Ela já está voltando da escola sozinha. Olha, 400 metros de casa é a escola. Outro capítulo importante foi a escola, não é? A rapidez com que a gente conseguiu colocá-las na escola pública, porque a pequena veio com 4 anos, eu pensei que eu não ia conseguir vaga. Porque né? acontece, tá? Porque acontece, exatamente. Você foi muito Foi uma feliz questão de nisso mesmo. sorte também. Porque Isso. hoje a gente escuta relatos de colegas que estão a enfrentar Exatamente. dificuldades 6 meses, e que fique, ou mais. e uma coisa tem que ficar claro. Não é só para a comunidade brasileira, não. Muitos geral. portugueses enfrentam dificuldades hoje. Enquanto mais novo, né, Tiago? Você está passando um pouco disso agora com o Bernardo, né? A gente conseguiu a vaga para Bernardo. Pois, que bom. Mas a gente sabe que não tem sido fácil, assim. Eu Não, trabalho não na tem empresa sido. com muitos colegas que vira e mexe tem esse assunto É delicado, recorrente. é delicado. Não é? Exato. E eu já posso até sugerir que quando vocês forem no agrupamento, né, escolar, vocês procurem, por exemplo, quem manda, né? Porque às vezes a gente vai na secretaria, fala com alguém. E na ocasião, quando meu marido chegou, que ele veio antes, né? Ele veio 2 meses antes, para justamente organizar o cenário todo para Sim, nós, para gente. Então, ele foi na escola que a gente tinha intenção de colocar lá, mas sempre ouvíamos que não tinha vaga, né? Porque de fato a demanda é muito grande. Mas aí a nossa insistência, né? Essa característica que me inquieta tanto, a insistência, o buscar. Quando nós chegamos, fomos novamente lá e escutamos mais uma vez. Só que identificamos quem era que mandava. E aí fomos nessa pessoa, que era a chefe do agrupamento, né? E aí conseguimos ter esse êxito. Então, com 12 dias, as 2 minhas filhas já estavam estudando. Olha, realmente foi muito assim. E olha, porque eu cheguei em 2018, né? Chegamos juntos, né? Em 2018. Sim. Eu também não tive grande dificuldade, né? A primeira escola que eu procurei para o João Pedro, eu tive a felicidade de obter a vaga. Naquela altura já começava-se ali a
uma movimentação maior de brasileiros chegando aqui em Portugal, mas a gente levou, se eu não estou em erro aí, quase 30 ou 40 dias para obter a resposta definitiva da vaga. Então foi... Nossa. Então você com 12 dias conseguir isso nessa altura? Nessa altura. E eles pedem para colocar 5 opções. Essa escola que queríamos, colocamos como 5º lugar, porque já havíamos escutado que não tinha vaga de jeito nenhum, e ela está nessa escola. Olha que Aqui foi o último lugar. Assim, se eu for agradecer, eu tenho tanta gente para agradecer, uma lista imensa, né? Claro, a Deus, a diretora. Então, foi muita sorte de fato. Sorte de Deus, né? Claro. A pequena conseguiu antes. Nós viemos preparados para pelo menos pagar uma IPSS. Não sei se vocês conhecem, que é uma escola privada, mas com apoio do público. Então, as taxas, né, são menores. Então, basicamente, o governo subsidia o custo exatamente. Então, viemos nessa intenção de buscar essa escola, mas não, conseguimos a pública mesmo. Então, você falou, antes de explicar um pouco todo esse processo, que foi uma decisão planejada, foram à Holanda. Isso. E quanto tempo levou isso, desde o momento que vocês disseram assim, olha, então é isso que a gente quer, vamos imigrar, até vocês chegarem cá, efetivamente? Foi quanto tempo? Isso, foram cerca de 2 anos, 2 anos e meio aproximadamente. Depois de ter vindo na Holanda? Depois de ter vindo na Holanda, isso, exatamente. E conta pra gente aqui, desculpa te interromper, porque é uma questão muito importante aqui, a gente vende, né, vamos colocar assim, vende muito a ideia da importância do planejamento para o processo de imigração. E quando a gente fala isso, eu sempre reforço junto à audiência que não é uma crítica àqueles que decidem vir de qualquer jeito, até porque a gente tem muita sensibilidade de entender que às vezes o colega no Brasil está a passar por uma situação às vezes tão difícil, tão complicada, que ele enxerga na imigração a única alternativa de solução para aquele momento que ele vive. Mas a gente alerta muito sobre essa importância do planejamento, de compreender muito bem o tamanho da decisão, não é isso, Thiago? Sim. E aí, obviamente, queria que você falasse brevemente o que é que você aprendeu com essa questão do planejamento, qual foi a importância de ter tido esse planejamento para partilhar isso com a nossa audiência, por favor. Fundamental ter um planejamento, principalmente quando se trata de uma família, e de uma família com 2 filhos, não é? O impacto é muito grande na vida delas. E, engraçado, meu marido, ele tinha a preocupação maior comigo, nem tanto com elas, porque crianças geralmente se adaptam com mais facilidade. Mas comigo, pela minha profissão, que é um capítulo à parte, a gente pode conversar um pouquinho, ele se preocupava muito nessa minha adaptação. Como é que vai ser? Porque eu costumava usar uma frase, vou até não usar mais, mas eu dizia assim, eu só sei ser fono. Eu digo isso porque a minha vida inteira foi dedicada a isso, dedicada a isso. E esse é um aspecto que a gente tem que ter, a nossa audiência tem que ter um pouco de atenção, porque a gente os outros convidados e nós mesmos também passamos por esse processo de tipo, todo mundo vem com aquela cabeça de eu vou imigrar e lá eu vou procurar um trabalho na minha área. E pode acontecer de você conseguir um trabalho na sua área e ser exitoso dessa forma, né? Mas tipo, no nosso caso, e na maioria das experiências que a gente já ouviu falar, as pessoas que vêm aqui se propõem a fazer um trabalho diferente, pelo menos por um tempo, do que ele estudou para ser, do que ele queria ser quando crescer, né, que a gente fala. E acima de tudo, Thiago, como eu costumo dizer, já disse isso nos outros episódios, sempre que tiver a oportunidade, vou voltar a dizer, o imigrante ele tem que estar aberto à mudança de uma forma geral, né? Porque imigrar é muito mais do que ir morar fora. Claro. Não é isso? Então, essa percepção, né, de que, como você colocou, de que eu só sei fazer isso, eu não sei fazer outra coisa, eu não me enxergo fazendo outra coisa. Se você realmente tiver isso solidificado dentro de você, para quem vai ver a experiência da imigração, é uma barreira que tem que ser superada. E eu digo sem medo de errar, isso não é verdade. Porque à medida que existe a necessidade, a nossa garra e a nossa vontade de se superar é tão grande que a gente consegue se reinventar. E até, às vezes, descobrir em uma nova atividade, uma nova profissão, um nível de satisfação que talvez você já nem tivesse ou nem conhecesse fazendo aquilo que você faz, né? É isso. Mas também não significa dizer que você não deva tentar, como você já falou em outros episódios aqui, né? Claro. Isso não significa que... No meu caso, eu comecei a trabalhar
numa grande empresa aqui em Portugal, não era na minha área direta de atuação, que eu sou mais ligado à área da gestão, da estratégia, e tive que ficar ali um bom tempo até aparecer aquela oportunidade que realmente estava mais alinhado com os meus objetivos profissionais aqui. Mas já que esse é o assunto, Dani, e já que ele estava tão preocupado com você, né? E aí, como é que tá? Como é que tá isso agora? Fiquei curioso, né? Eu também, eu tava só esperando tu terminar para perguntar. E aí, tá trabalhando na área ou não tá? Eu não estou como eu gostaria ainda, mas eu estou sim, porque eu estou fazendo um teleatendimento, que é uma modalidade que eu posso exercer dentro da minha profissão, com alguns tipos de, diria, patologias, né? Não todas. Por exemplo, a minha área sempre foi a área do envelhecimento, a área da disfagia, que a gente chama, que é a área hospitalar. É, por exemplo, pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral, pessoas que têm demência, tipo Alzheimer, Parkinson. Eu fazia uma reabilitação da deglutição, para ele voltar a se alimentar pela boca, de uma maneira segura. Ou seja, desculpa a ignorância aqui, mas quando a gente pensa num fonoaudiólogo, claro, né? A gente liga muito a fala. A fala. fala. Isso. Mas também é fala, também porque geralmente um dano neurológico ele vem acompanhado tanto dessa parte, o prejuízo em relação a essa função de engolir, mas também em relação à função de falar, de se comunicar. É muito comum que elas estejam conectadas. É muito comum. Então eu fazia esse tipo de reabilitação. Aqui eu pretendo, se não voltar para a área hospitalar, eu estou completamente aberta, né? A gente conversou sobre isso, em relação a você se reinventar. Você pode tanto se reinventar mudando totalmente de área, mas talvez você pode se reinventar dentro da própria profissão. Claro. Né? De trabalhar com crianças. Então, no momento, é o que eu estou fazendo. Mas uma coisa eu não entendi. E aí eu acho que isso é uma pergunta importante aqui, porque eu acho que a minha dúvida pode ser a dúvida da audiência. Você chegou aqui com formação no Brasil, não é isso? Isso. E isso não lhe garante exercer a profissão como fonoaudióloga aqui em Portugal em todas as áreas. Você tem que passar por um processo de habilitação, de validação. Exatamente. Mesmo você tendo 20 e tal anos de experiência no Brasil. Mesmo, não é nem considerado tanto isso. Você tem que passar por um processo de validação, de equivalência de diploma. Ele pode ser feito por alguns caminhos, até porque, na verdade, a origem da profissão aqui é terapia da fala e audiologia. Então, na verdade, a minha profissão como fonoaudióloga brasileira, eu diria que não existe em Portugal. É diferente. É diferente. E isso significa dizer que é diferente na perspectiva de que a abordagem aqui é outra? Também de uma certa forma, mas porque é uma outra graduação, a começar por ser uma licenciatura. Eu sou bacharel, eu tenho o meu bacharelado pleno em fonoaudiologia, então eu posso atuar em todas as áreas de competência do fonoaudiólogo. Aqui não, eu teria que ser terapeuta da fala para atuar nessa área de fala, de voz, de deglutição. Então é isso que eu estou buscando. É bem diferente também, porque não existe ainda um conselho aqui de terapia da fala. Existe uma associação de terapeutas da fala. Mas quem nos rege aqui, na verdade, é o Ministério da Saúde de Portugal. Então, eu preciso submeter a minha documentação para o Ministério, que eu já fiz isso, né? Na verdade, eu venho desde o Brasil, porque... Você fez isso sozinha? Contou com o apoio de algum profissional? Existem empresas especializadas que dão suporte a esse tipo de trabalho? Existe. Eu ainda conto com o suporte de uma empresa, que é uma empresa de mentorias, tanto que dá um auxílio profissional, de carreira profissional, quanto de acadêmica. Sim. Que chama-se Academy CV. Eles têm uma incubadora dentro da Universidade do Porto. Eu também tenho a intenção de estudar, que não foi meu objetivo principal, mas eu quero agregar, fazer um doutoramento. Porque a gente não pode parar, né? A gente sempre tem que... Sim, o verbo que eu mais conjugo é buscar. Sim. Então, eu quero estudar de fato. E eles estão me auxiliando nesse processo. Eles reuniram minha documentação, formataram direitinho e enviaram lá para esse Ministério da Saúde. Mas você já tinha conhecimento dessa instituição lá do Brasil ou você ficou sabendo dela aqui? Eu tinha conhecimento, porque é muito importante a gente, inclusive, fazer parte de
redes sociais, né? É muito importante. De fóruns que falem sobre o tema, não é? Isso, exatamente. No planejamento, como vocês perguntaram, como você falou, que eu falei que é fundamental se planejar, porque envolve uma família, a gente tem que minimizar os erros. Claro que a gente vai cometer inúmeros erros, mas o que a gente puder minimizar é importante. Sem dúvida. Então, eu costumo dizer que o planejamento não é para você... Um processo de imigração planejado não significa dizer que as coisas não vão acontecer de maneira errada, porque a ideia não é que a gente com planejamento vai ter controle sobre tudo que vai acontecer, mas a gente evita cair naquelas armadilhas que são muito simples. Isso. E que infelizmente a gente vê toda semana, praticamente todo dia a gente vê algum imigrante contar que infelizmente está passando por um problema que a gente sabe que poderia ter sido evitado com o mínimo de planejamento, né? É a prevenção de danos, né? Exatamente. Danos colaterais. Então, a gente consumia muito conteúdo da internet, na verdade, né? Quando a gente estava nessa fase, desses 2 anos. Então, a gente assistia lives, principalmente Normando. Eu ainda estava um pouco envolvida na Marinha. Então, ele ficava sempre participando de lives, fazendo cursos e buscando informação de onde a gente pudesse obter. E aí eu conheci num dos grupos que ele fazia parte, até ele sempre ficava. E fono, e ele é contador, né, de formação, mas ele ficava. E fono, para sempre saber quais são os caminhos, quais são os meios de conseguir essa cédula profissional. Porque, na realidade, eu só vou poder exercer presencialmente, seja fazendo concurso, ou em alguma clínica ou gabinete, que se chama aqui, com essa cédula, né? Então, ele... Num grupo perguntando, uma se manifestou, disse: eu estou nesse processo, indicou essa empresa e eu estou com eles, né? Eles estão me auxiliando. E o seu esposo é contabilista, que aqui contabilista, é contabilista, né? Exatamente. Mas está conseguindo trabalhar aqui ou está passando por esse processo também de validação dos diplomas? Ou não tem isso para a área dele? Não, para a área dele é também um pouco complicado. Ele, por enquanto, está buscando algumas outras áreas, porque, na verdade, a contabilidade ele já tinha deixado um pouco de lado já faz um bom tempo. Sim. Porque ele foi reformado da Marinha. Também foi um dos motivos que nos trouxe até aqui, porque, de uma certa forma, tínhamos a garantia de ter uma renda quando tudo desse errado. Já tinha alguma segurança. Né? Tinha uma certa segurança, Sim. Tanto é que o visto que viemos agregado ao visto dele, que foi o visto de rendas próprias, né, o chamado D7. Então, mas mesmo assim, ele quer voltar a ser produtivo no sentido profissionalmente falando. Que é muito importante. Que é muito importante. Claro. Já buscou, já não teve muito êxito. Acabou passando por, eu até diria, um certo golpe. Porque por mais que a gente pesquise, que a gente... Isso é importante. Pois Se você se sentir à vontade e quiser alertar a nossa audiência para alguma situação dessa natureza, acho que seria um contributo importante. Lógico, porque nesse consumo que fazíamos das redes sociais, né, dos perfis, desses influencers, a gente extrai algumas coisas e vai filtrando, né? Sempre o Isso é muito importante, porque a gente conversa sempre aqui né? de ter atenção quem você vai escolher como referências para o seu planejamento, para o seu processo de tomada de decisão, porque infelizmente... Bom, a internet Quem vê cara não vê coração, né? Exatamente, a internet está disponível para qualquer um, né? E a gente sabe que tem pessoas muito bem intencionadas a fazer trabalhos muito interessantes e muito verdadeiros na internet, mas ao mesmo tempo a gente também sabe, né, Tiago, tem muita gente aí a vender sonhos, tem ilusões, muito gandulo. Tem muito gandulo, a vender ilusões, a vender sonhos e ganhando dinheiro com isso, que é o que é mais triste, né? Isso. Porque a gente sempre procurou estabelecer uma parceria, né? Graças a Deus, eu acho que o casamento é isso, né? Com certeza. Então, a gente pensava, não, eu vou ficar home office, ele, né, pensava, e você vai pra rua, vai trabalhar. E aí, ele acabou vindo nesses perfis, acabou entrando com uma agência de viagens, para vender passagens aéreas. Né? Existe um boom, inclusive, disso agora. Tem muita gente vendendo passagem, né? Promoção, Lisboa, Recife, sim. Enfim. Ele entrou no negócio, fez uma espécie de mentoria, de curso. Formação, né? De formação. E aí ele começou a entender durante a formação que não era algo muito atrativo. Por quê? Porque as passagens que se ofereciam eram valores absurdos. Quando ele pegou a planilha que comparou
Por exemplo, eu vou mencionar uma CVC, né, que para mim é uma referência de uma agência do Brasil. Que todo mundo vai conhecer. Que todo mundo vai conhecer e que os valores são tem um bom nível de confiança. Tem um bom nível de confiança. Era 6 vezes mais do que a CVC, a passagem que ele ia vender. Então, ele não teve nem coragem de oferecer a ninguém. Como é que ele vai oferecer algo que não tem preço, né? Que não é vantajoso? Sim. Ele vai enganar, né, as pessoas? Então, ele saiu. Isso é muito importante você colocar isso, e acho que é um alerta para a audiência, que está muito conectado com aquele que a gente estava falando agora há pouco, Tiago, da importância de estar aberto para novas experiências. Sim. Porque eu venho percebendo, eu acho que eu não falei isso contigo ainda, dentro de tantas conversas que a gente já teve, mas eu venho percebendo cada vez mais um conteúdo na internet para imigrantes, numa ótica de que você não precisa procurar um emprego regular, que você pode ter uma renda extra fazendo isso, fazendo aquilo. E a realidade é que você prosperar no mundo digital hoje talvez seja muito mais complicado, correto? Pode acontecer, mas o nível de esforço é muito alto, demanda muito tempo, não é uma coisa a curto prazo. Um longo período de plantio, não é isso? Exatamente. E nesse período de plantio você não tem receita na maioria das vezes? As contas chegam, né? Exato. Mas infelizmente eu tenho visto muito conteúdo na internet de pessoas direcionando a venda desse tipo de produto, vamos colocar assim, de infoproduto, para o imigrante que chegou aqui há pouco tempo, que ainda não conseguiu se recolocar no mercado, e aí ficou alerta, porque tem gente séria fazendo esse trabalho, mas também tem aqui o depoimento da Dani Galvão, que parece que não foi uma escolha, né? Não foi muito feliz. Mas aí, graças a Deus, foi um aprendizado, exatamente, superamos. E aí eu tô, como eu disse, ainda não tô na minha melhor forma, vamos dizer assim, no ideal que eu pretendo, porque eu vou persistir, sabe? É uma característica minha. Mas eu tô fazendo teleatendimento, tô com vínculo, de uma certa forma, com o Brasil, porque eu tô trabalhando em parceria com a plataforma de lá do Brasil. Então hoje você não trabalha para Portugal, vamos dizer assim? Não. Eu tenho algumas parcerias aqui, por exemplo, Amigos em Coimbra. Posso falar? Claro. Que são pessoas que conhecem um pouco do meu trabalho, que indicam. Então, eu faço algum atendimento online com pessoas de Coimbra, mas principalmente do Brasil. E mais voltado, de fato, para brasileiros. E que não deixa de ser um mercado, né, Edmilson? A gente está vendo hoje cada vez mais pessoas morando fora e trabalhando home office para o Brasil ou para outros países da Europa e de fora dela. E é válido também, não é? Isso. Lógico que, pronto, você tem suas pretensões, que gosta de atuar no corpo a corpo, de estar ali com o paciente, você que tem uma experiência hospitalar, né? Então, isso aí é muito válido. Sim. Mas também, é uma questão, você não vai deixar de atender, vai continuar exercendo sua profissão e a renda é uma consequência, né? Agora, desse trabalho. Voltando para a perspectiva de que a nossa audiência está curiosa e quer saber. Quando você chegou aqui, você tinha a perspectiva de validar, né, a sua habilitação acadêmica e, consequentemente, obter a cédula, né? A cédula profissional. A cédula profissional que vai lhe possibilitar exercer a sua profissão de forma plena. Isso. Esse processo, em média, demanda um bom investimento financeiro? Quanto tempo leva? Eu estou perguntando isso porque imagina... Se é uma coisa muito complicada, exato, imagina que nós temos um fonoaudiólogo nesse momento, né? Assistindo aqui o nosso episódio. Do outro lado da telinha ali. Exatamente. Se interessou pelo assunto, tem curiosidade, né, sobre o tema da imigração. Quanto custa? Qual é o tempo médio para que esse... É importante. Para que esse pretenso imigrante ele venha para cá sabendo que tamanho é esse desafio, não é isso? Pode partilhar isso com a gente, por favor? Claro. Existem alguns caminhos, como eu mencionei. Eu fui por talvez um pouco mais curto, mas não o de mais sucesso, eu até diria. Porque antes de eu vir, na verdade, os comentários são bem desanimadores. Desde 2019, há uma fila de aproximadamente 2.500 fonoaudiólogos tentando revalidar o diploma aqui em Portugal. 2.500? Isso só do Brasil, não? Do Brasil. Só do Brasil? Só do Brasil, isso. Porque de Recife, meu amigo. 2.500 é só de Recife. Porque, olha, aqui tem recifense e carioca, tem demais. Tem demais, e baiano tem também. De outro lugar, baiano também. É verdade. Mas acho que Recife e Rio de Janeiro é o que tem mais aqui. São os campeões. Então, existe uma fila imensa
até 2018 ainda havia uma certa flexibilidade, eu diria. Passava por uma prova voltada para a linguística, inclusive, porque eu diria que minha profissão, a terapia da fala, é talvez uma das mais difíceis de se conseguir, né? Essa cédula profissional, né? De conseguir validar seu diploma. Porque embarrera muito ali na questão do próprio idioma, do português. Porque como a origem da profissão, né, é mais ligado à linguagem, à fala, na cabeça do português, nós não falamos português. Falamos brasileiro. Falamos brasileiro. Então, existe um outro idioma à parte. Sim. Né? Que a gente só descobre esse idioma quando chega aqui, né? Não, é verdade, é verdade. A gente não sabe que a gente fala brasileiro até chegar em Portugal, né? É verdade, isso. Que, de uma certa forma, eu até concordo, São vivendo muito aqui. diferentes. Não é? Há características que são muito distintas, né? Distintas demais. E, inclusive, eles falam que na área da disfagia, que é essa área hospitalar, pode até colocar em risco a vida do paciente, do utente. Porque eu posso entender, interpretar uma outra coisa. Mais ou menos. Eu já não levaria tanto por esse lado. Bom, Mas são bem literais, né? Enfim, então, eu fui por esse caminho de mandar minha documentação para o órgão ACSS, se chama ACSS. Eles estão fazendo uma análise para qualificar a minha documentação. Isso você fez antes de vir? Não, isso eu fiz quando eu cheguei. Quando chegou aqui, mas então já vai aí em 6 meses. Não, eu fiz recente, eu fiz em junho. Porque eu vinha nesse processo. Mas é um critério objetivo ou é muito subjetivo? Ou seja, é muito subjetivo. Ou seja, a questão é essa. É um grupo, um colegiado que vai avaliar. Isso, colegiado, é uma banca. Sim. Não só formadas por terapeutas da fala, mas por linguistas, né, pessoas da área de letras, que eles vão me chamar daqui a um tempo, que eu estou aguardando esse tempo, inclusive, para fazer uma prova. Essa prova é composta por uma parte oral e uma parte escrita. A parte oral, eles vão me fazer perguntas mais informais, mas de como era a minha vida, o que é que eu pretendo, quem sou eu. Sim. E vão perguntar algumas coisas em relação a protocolos utilizados aqui em Portugal. E a parte escrita já me falaram que seria uma redação sobre qualquer tema que eu quisesse, já me falaram que seria sobre o efeito dos ecrãs, a tecnologia na infância. Então não há uma prova do ponto de vista técnico não. Pautado na área de conhecimento em si? Não. Por isso que há uma corrente que fala em que ninguém passa nessa prova, porque é um critério muito subjetivo. Então há um entendimento... Há um entendimento assim. Há muitos relatos de colegas brasileiros que vieram e não conseguiram? Muitos que receberam indeferimento total. E não há uma justificativa que seja fácil de compreender, vamos dizer assim? Não há. É sempre muito, digamos, genérica. Sempre genérico e sempre remetendo ao português europeu, que não se fala o português europeu. Então existe isso. A questão dos custos... é importante ficar o alerta aí para você, fonoaudiólogo, que pretende vir para Portugal exercer a profissão aqui, além de ser, digamos assim, um processo longo e que vai exigir algum investimento financeiro. Vai exigir. Não é isso? Já se foi paga uma taxa, né, para fazer essa avaliação, essa qualificação da minha documentação, né, de mestrado, especialização que tenho. Foi pago uma taxa. Quer que eu fale o valor? Sim, fique à vontade. 50 euros. Aí então, foi tranquilo. Até que aí não é tão foi alto. 50 euros, isso. Me parece que para a cédula é em torno de 600. Okay. Não tenho absoluta certeza, mas é mais ou menos isso. Então, assim, existe um outro caminho, que é o caminho mais assertivo, vamos dizer assim, que seria regressar à universidade. Então, eu pagaria... Mas teria como você, tipo... Que a gente fala lá... Aproveitar as cadeiras. Aproveitar as cadeiras, né? Eu lembro que estava na faculdade. A gente tem até uma história engraçada. A gente estava falando disso, aproveitar as cadeiras, e eu falei, professor, uma dúvida... Quando a gente acabar, vai poder levar essas cadeiras para casa. Porque são tantas, né? São tantas, né? Mas pronto. Mas assim, tem como aproveitar as cadeiras, tipo assim, essa aqui eu já paguei lá, abate. Ou você começa do zero, ou tu não sabe. Não começa do zero, não. Tem como. Você primeiro precisa pegar sua grade curricular e fazer ver a universidade, né? Mais ou menos, que chega um pouco mais próximo. E... cursar as disciplinas restantes. Mas isso aí, sendo otimista, quanto tempo vai levar? Depois que bater, são 6 anos. 2 anos, sendo bem otimista. Coisa simples. Depois que bater, são 6 anos, é rapidinho. Você vai tendo todo aquele
processo de recomeço mesmo, né? Total. É claro, você vai encurtar a jornada, mas isso é uma coisa que você considera, Dani? Considero. É uma coisa que eu considero. Sim, Tipo assim, se for para aquela prova que tu já sabe que não vai passar, Mas Mas aí tem é que esperança de eu passar? tô completamente na esperança. Tô completamente esperançosa. Tô É me que todo preparando para isso todos os todo dias. mundo E fala acho- que não vai passar, mas tem que se manter a esperança. E acho muito bem da sua parte. Eu recentemente tive uma situação envolvendo uma grande amiga, na verdade a minha comadre lá no Brasil, que fez uma prova de habilitação também, só que para os Estados Unidos. E o índice de aproveitamento é abaixo de 50% dos candidatos nessa prova. E ela estava tão confiante que ela disse que tem certeza que isso ajudou muito nesse processo. Então, manter essa confiança eu acho que é realmente fundamental para que obviamente, você Mas se fosse alcance... assim, não tinha aqueles concursos que tem uma vaga e tem bilhões de inscritos, né? Exato. Isso. E só passa um. Mas o pessoal Exatamente. escreve porque Exato, tem confiança em que vai passar. Exato. Tenho Não é? muita confiança. Mas tem que ser, e a gente que acredita em Deus e que tem fé, Isso. tem que acreditar, tem que seguir acreditando, né? Isso. De que vai dar tudo certo. Pronto, no seu caso, você falou da sua filha, daquela questão da última escola. E eu me identifiquei muito com a questão da minha esposa também, quando ela se candidatou para o mestrado. Porque ela se candidatou para 3 mestrados, um no Porto, não me lembro qual foi a outra cidade, e o outro aqui em Braga. A gente queria vir para Braga. Ela não passou em nenhum dos dois, só passou em Braga. Então, tipo assim... Tinha que são ser. coincidências Que não que são você vê que é mão de Deus, né? Exatamente, Que é plano de Deus. Desde o providência. início foi plano de Deus, né? Nesses planejamentos que fizemos, a gente foi vendo cada sinal. Você vai Um vendo exemplo. que as peças vão se encaixando. Vai né? se encaixando. Um exemplo. A gente tinha uma perspectiva de o visto nosso chegar com aproximadamente... A gente fez pelo aquele VSH, eu confundo. Já não sei, que na minha época não tinha Não, eu isso. também Ai, desconheço. meu Na minha Deus. época não tinha isso, não. Na Bom. minha época tinha que ir lá no consulado, Consulado, mesmo. exato. Não, ele eu peguei não o foi, não, passaporte. foi na Bahia. Eu peguei Acho que é VSH. Eu não vou dizer que eu peguei o passaporte na mão do cônsul, porque eu estou mentindo. Foi a secretária que me entregou do consulado. Mas o cônsul estava lá no dia, inclusive conversou com a gente lá. Nossa. Eu vivi Ele essa disse, tu experiência. é doido, tu vai pra onde, menino? Pelo amor de Não, Deus. mas ele Fica por aqui mesmo. Ele aqui, não ó, mentiu. ninguém fala foda-se, ninguém diz caralho. Fica por aqui mesmo, filho. Mas ele não mentiu. Então, eu acho que é importante partilhar isso, porque no dia que nós estávamos lá, devia ter eu e mais uns 4 ou 5 imigrantes lá aguardando o visto, e ele chegou e foi simpático, foi bastante agradável com a gente, e foi perguntando para cada um onde nós iríamos. Aí ele disse assim, e tu, vais para onde? Eu disse, olha, eu vou para Braga. Aí olhou assim, então vais estudar na Universidade do Minho. Eu digo, sim, vou fazer um mestrado lá. Ele disse, tenho 2 coisas para te dizer, uma boa e uma ruim. Aí ele disse assim, vais passar muito frio. E não mentiu, né? E aí complementou, mas vais comer muito bem. Como se vem, como se vem. E aí acaba que eu equilibra falei, as olha, coisas, né? a balança não tá tão injusta assim. Mas a gente já escutou relatos de brasileiros que mudou todo esse processo. Isso. Há uma empresa agora que, Isso. vamos dizer assim, terceirizou Intermedia, toda essa é. parte, né? Que antigamente ficava... Que massa, eu não sabia disso. não. Sim, porque Pois o é. consulado, Thiago, não estava... Não Tá dá dando conta. vazão, né? Então, nós mandamos, né? Preenchemos o formulário. Sabíamos que sempre volta alguma... Isso é uma coisa que é engraçada também, você não sabe. Pois é. Há colegas que já relataram para mim que mandam a documentação. E aí, para cada documentação que você manda, é cobrada uma taxa, não é isso? É, isso. E aí eles dizem, olha, não chegou tal e tal documento. Isso. Manda de Tá volta faltando mais assinatura. É por aí. É por aí. E tem muito relato disso, não é isso? Isso mesmo. Muito. Então a gente enviou, tiramos foto de tudo, escaneamos toda a documentação para ter certeza que foi tudo. Mesmo assim veio. Tá faltando assinatura, tá faltando Eita. o imposto de renda, os 3 últimos meses. Enfim, Ele mandamos podia novamente. dizer tudo de uma vez o que tava faltando, mas vai dizendo, Isso. tá faltando tal Não, coisa, ele- né? Cada ida e vida vai 200. E eu já tive relato de colegas que disseram que apontaram a pendência de um documento, eles enviaram um documento, e quando chegou lá, disse, não, mas na final já não era esse documento, era outro. Então, enfim, Mas Não é enfim, fácil. a estimativa era em média 70 dias para chegar o visto na sua residência, o nosso chegou com 17. Cara, que diferença. Depois desse Eu acho que se dessa calhar vamos correção. pedir pra Dani fazer umas coisas pra gente. Ó. Vamos. E outro sinal de Deus para estarmos cá foi que o visto saiu antecipado. Olha. Porque quando a gente preenche esse formulário, a gente coloca, queremos ir para o país a partir de tal data.
Colocamos a partir de maio de 2024. O visto veio para ser aplicado do dia 5 de dezembro de 2023 a 2 de abril de 2024. Ai, já queria que você passasse o Natal aqui. Pois é. Então, eles anteciparam nossa vinda e realmente foi a gente acelerou alguns processos, né? Porque a gente se organizou para vir. E foi desse jeito. Olha aí, que beleza. Então era para estarmos aqui. Okay, Agora, Braga, nem tanto, porque Braga fizemos aquela visita exploratória, essa famosa visita exploratória, né? Como eu disse, antes a gente tinha a intenção da Holanda, conhecemos a Holanda, não tínhamos nunca vindo aqui para Portugal. Quando a gente decidiu bater o martelo, vamos morar lá. A gente agora vamos conhecer, vamos mapear. Vieram aqui, comeram a francesinha, a maneira. Infelizmente, eu tenho que dizer que eu era daquele time do preconceito com brasileiro em Braga. Como assim? Você tinha preconceito? Porque tem muito brasileiro. Eu vou para Braga, que tem tanto brasileiro. Você temia não viver a experiência, como é que eu poderia dizer, da imigração a 100%. De uma certa forma, sim. Porque eu pergunto isso porque a verdade é que a gente escuta já muitos brasileiros dizerem que em muitos momentos é como nem se sentisse morando fora, porque todo o ciclo de amizades é com brasileiros. Onde trabalha é com brasileiros. E que eu tenho uma visão particular acerca disso, que se por um lado isso é muito bom, porque torna nosso processo de adaptação mais facilitado, por outro lado, eu acho que fica uma preocupação de eu não viver a experiência da imigração de forma plena. Cultural, né? Exatamente, de forma plena, né? Que é como eu costumo dizer, e você acha que vai perceber bem isso, e se calhar a Dani vai voltar aqui, mais à frente. Depois, né? Exato, com a cédula na mão, né? Amém! Boca de anjo. Vai dizer, fala aí que eu quero ver. Exatamente. Olha aí, falou e não morreu. Tá vendo aí, ó? Abre a boca aí, Edmilson. Tá direito aí. E a cena é tentar perceber, e aí eu acho que vai ficar muito claro que há duas realidades de imigração. Uma enquanto você ainda não está no mercado de trabalho, e a outra quando você entra no mercado de trabalho. Porque são culturas, dentro do que a gente fala, uma cultura diferente, mas essa cultura ela irradia para vários aspectos da vida da gente. E do ponto de vista profissional, é um que é muito forte. Muito importante. Muito Nossa, forte. É verdade. Agora vamos lá. Considerando toda essa sua história, esse momento que você está vivendo aqui, eu queria que você falasse para a gente. O que é que você aprendeu, né, com toda essa história, desse momento? Eu ia perguntar justamente isso, tipo... Diz aí, você é que tá convidada, tem menos tempo desde que a gente começou a fazer o nosso trabalho de podcast aqui. Tá valendo a pena? Tá sendo como você esperava esses 6 meses? Conta pra gente, mais ou menos. Ou já bateu aquela vontade de dizer assim, que eu tô fazendo aqui, Jesus? Né? Ou qual é a sua visão acerca desse momento inicial? E aproveitando também, se quiser também falar, o que é que você já sentiu de diferente, né? Porque uma coisa que a gente sempre comenta aqui é que a imigração transforma vidas, não é isso? É verdade. Né? Então, como o Thiago falou, qual é o seu momento aqui atual e o quanto que você já percebe de diferença na Dani antes da imigração e na Dani que está aqui há 6 meses? Isso. Meu marido costuma falar, quem abarca o maior, abarca o menor. Então, viemos pensando no pior cenário. Né? E as coisas estão se mostrando para a gente de uma maneira diferente. Que bom, né? Graças a Deus. Órgãos públicos que passamos, a gente consegue ter agilidade nas coisas, a gente consegue ter empatia com as pessoas. Eu vim com essa postura minha, assim, de ter um pouco mais de humildade, porque eu tenho muito em mente que eu estou na casa do outro. Isso é muito importante. Né? Que eu tenho que me moldar de qualquer forma. Se eu quiser viver bem, eu preciso me adaptar. Então, eu respeito muito esse lado, eu demonstro muito respeito. E também tem uma certa característica de, assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa alegre. Então, assim, eu costumo rir. E a gente vê que o sorriso, ele quebra um pouquinho, né? Por mais que a gente ouça muito, o português é meio carrancudo, fechado. Mas, de uma certa forma, eles gostam e recebem a gente bem. Então, assim, algumas coisas que eu já tenho percebido é isso. Essa minha maneira de me comportar tem aberto algumas portas, sabe?
E eu tô nesse período de lua de mel. Você mas ainda é tá uma lua naquela de mel. primeira fase da... Mas eu tô nessa cifra. E vou Quero ver o que permanecer. você passa já. Quero ver se Ela tá na CIFO. Olha, Vai continuar por um bom tempo. Uma coisa importante que ela falou é que ela veio preparado para passar pela cifudência, gente. Exatamente. Então, assim, pode ser que ela... Pronto, o que ela está dizendo é que ela não encontrou essa dificuldade toda que ela esperava. Isso. E pode ser que ela venha surgir, já agora ou não. Isso. Porque a experiência é pessoal dela. Cada experiência de imigração é única. A gente sempre fala sobre isso aqui, Dani, principalmente quando a gente está buscando referências na internet e a gente acaba, às vezes, tomando a decisão muito pautado em cima da experiência de figura A, figura B. Mas as pessoas têm que ter isso em mente. Cada experiência de imigração é única. Então, quando você toma uma decisão porque seguiu influência A, influência B, e você acha que aquilo que aconteceu com aquela pessoa vai acontecer com você, muito cuidado. Pode ser que aconteça tudo diferente. Isso. E você falou uma coisa que eu sempre alerto a nossa audiência, que é ter um bom alinhamento de expectativas. E ter humildade. Perfeito. Perfeito. Porque eu morei, meu pai é militar, eu morei um tempo na Amazônia, e lá um ditado muito comum lá, que é: na tribo, faça como os índios. E é mesmo isso. Então, uma vez que você está fora do seu ambiente, né? Isso. E que você precisa, e a verdade é isso, a gente enquanto imigrante vai precisar da boa vontade dos outros, porque como você falou, há um grande amigo, Douglas Mackenzie, um colega, um grande amigo, que me ensinou uma coisa sobre migração quando eu nem pensava em imigrar ainda. Ele dizia, ele é imigrante, morou nos Estados Unidos a vida inteira e foi imigrante no Brasil, e ele dizia: a imigração é a maior experiência de humildade que um ser humano pode passar. É verdade. É a imigração, porque você tem que se despir de muita coisa, né? Isso. E então, Exato. Parabéns, acima de tudo, parabéns por essa sua postura, né? E pela coragem, né? Obrigada. Ok. Então, mas a Dani se transformou? É uma pessoa diferente? Sou uma pessoa diferente. Eu estou nesse processo de cada vez mais buscar ser uma pessoa melhor, né? De ter essa empatia, esse entendimento das coisas, de ter resiliência, de saber esperar, porque existe aqui um outro ritmo, um outro tempo das coisas acontecerem, não é no meu tempo, não é? Então eu procuro fazer essa leitura. Confesso que às vezes me deparo com algumas situações. Hoje, inclusive, vivenciei uma situação dessa, tinha interpretado de uma maneira a questão do... Existe o período de ATL das escolas, né? Sim. Que está justamente nessa semana, o Jardim da Infância da minha mais pequena. Então, eu fiz... tem um site, né, que você faz a inscrição. Eu fiz a inscrição, mas eu não submeti a candidatura. Então, eu levei ela para a escola hoje, ela não pôde ficar, porque ela não tinha feito a candidatura. Então, assim, alguns códigos que eu ainda não compreendo. Mas eu vou lhe dar uma dica aqui importante, e acho que isso é natural de quem está vivendo esse momento que você vive aqui. Eu costumo dizer que, assim, para você irritar um português, você não precisa xingá-lo ou ser mal educado com ele, não. Basta fazer muitas perguntas. Perde logo a paciência. E se você fizer, quanto mais rápido você fizer um atrás do outro, é engraçado. Por quê? Porque acho que há um processo ainda em andamento, né, da perspectiva de que muita coisa ainda não é claro para o português, que a gente, enquanto imigrante, não sabe. Isso. Então, assim... Ele julga sempre que você tem que saber. Exatamente. E isso vai das coisas mais complexas, mas também as coisas mais simples. Isso. Então, por exemplo, na cabeça dele, da pessoa que obviamente ele A atendeu... cabeça dele tá generalizando, mas tá falando de... Pronto, toda generalização é burra, né? Mas na cabeça de quem lhe atendeu, vamos colocar assim, não é isso? Poderia estar implícito que você teria que submeter a candidatura, mas para quem nunca fez aquilo... Não sabe. Isso. Não é isso? Então, assim, é sempre mesmo muito importante buscar esse esclarecimento. Muito. E às vezes vai lhe causar um dissabor, porque você, ao perguntar muita coisa, pode vir a ter do outro lado. E eu já tive experiências das mais distintas possíveis. Já tive situações. E tem uma pessoa super receptiva, como tem uma pessoa também. E isso acontece no Brasil na mesma. Exatamente. Exato. A questão é que quando a gente está como imigrante, a verdade é que a gente... uma boa parte do tempo, principalmente no início, a gente está fragilizado emocionalmente. Isso. E acaba se como eu estou, vitimizando um nesse bocado meu mais. momento. Exatamente. Então, situações que a gente passa aqui, Isso. a gente começa a entender que não passava no Brasil. Mas passa lá Mas mesmo. passa lá mesmo. Só que lá a gente está no outro contexto, na maioria das vezes está apoiado emocionalmente, e aquilo a gente
Isso. nem encara com tanto peso, não é isso? É isso. A gente acaba se Exatamente. vitimizando um pouco mais. Exatamente. Tem que ter atenção com isso. Isso. Né? Porque Perfeito. o que acontece com o brasileiro aqui, acontece na mesma com o português. Isso. Porque eu trabalho com português e passo por situações que eles relatam passarem pelas mesmas. É. Então, claro, a gente sabe todo o contexto que às vezes envolve um certo preconceito, mas a verdade é que muitas das situações que nós brasileiros passamos, eles também passam na mesma. A verdade é verdade. essa. Isso. E eu estou bem nesse período, né? Porque dizem que o primeiro ano é o mais difícil. Sim. Então eu estou bem nesse período das emoções oscilantes, Sim. né? Tem hora que eu paro para pensar, então tá bom, acabou o sonho. Eu vou voltar para lá. Será que tá bom, né? Já chega. Todo Eu mundo não- tem essa fase. Tem. Mas vai eu não passar. me sinto pertencente ainda, claro, né? E Então, pertencente você não vai ser nunca. nunca. Porque nós vamos sempre estar numa terra que não é a nossa. Isso. Então, assim, Isso. não adianta você pensar que eu quero ser pertencente. Você pode até ser português, Isso. ter dupla nacionalidade, mas você nunca vai ser um português nato. Não, de forma Tá entendendo? Então, alguma. e assim, a gente também veio da nossa terra, a gente tem orgulho da nossa terra e não quer negar as nossas origens também. Claro, claro. Né? Mas assim, é importante ter isso na mente também, que você vai passar por essa fase, Isso. mas que você tem que saber entender qual é o seu lugar e qual é o lugar das outras pessoas. né? Eu Isso. costumo dizer que esse senso de pertencimento, na verdade, nada mais é do que um bem-estar adaptativo. Sim. Ou seja, essa característica de pertencimento, ela surge a partir do momento que você se sente plenamente adaptado. E isso não significa dizer que não vão ter dias bons ou dias ruins, não É é, verdade. Isso. Mas eu acho que é um processo natural que, obviamente, passa, como já falei aqui, das 4 fases da jornada do imigrante. Você ainda está na primeira fase, é natural e tem que ser aproveitada com intensidade Claro. em todas as suas frentes. Né? Isso. Nas boas e nas más, não é isso? Pra gente também não fazer um episódio assim muito longo, né? Vamos pra. Porque afinal de contas a Fono fala muito, Ah, não é? Eu é, tenho não. essa desculpa Não é da por isso. pressão. E a Não, mas, gente, pô, e a você gente tem esse adoraria. direito de falar, né? E a gente adoraria, e eu acho que isso é uma coisa que a gente faz com muito. Fica deixa para o próximo convite, E né? olha, Eu já com a novamente. cédula, com a Daqui a cédula. 6 Ensino anos. a cédula da... Nossa, não, por favor, menos. É brincadeira, é brincadeira. Mas pronto. Então, para encerrar, a gente queria saber o seguinte: se fosse para você dar algum conselho para nossa audiência, o que é que você diria dessa Dani que está aqui há 6 meses e viveu essas experiências todas, né? Que parece pouco, mas 6 meses já dá para viver muita coisa, né? Num país diferente, com uma cultura diferente. O que é que você diria para eles? Até Vale a porque pena? Vale a pena. Até porque aqui se vive tão intensamente, né? 6 meses parece 6 anos. É verdade. 60 anos. É tudo muito intenso. O tempo passa rápido. A gente acha que parece que os dias são mais curtos. Mas eu acho que quando se tem um propósito muito bem estruturado, quando se tem esse desejo, de fato, real, de mudar de país, né, seja para qualquer país, vale a pena sim. Porque vale a pena você se reinventar, você se despir, né, de coisas que você às vezes valorizava e que você vê que aqui nem tem tanto valor assim. Eu pensei de vir para cá de ser minimalista, né, porque às vezes você é um pouco acumuladora. Então você pensa no desafio também, porque de uma certa forma eu vivo esses momentos da tensão da profissão, né, que eu quero de fato exercer, mas é um desafio. O campo de atuação aqui já é diferente, então assim, vai ser mais um desafio que eu vou enfrentar. E eu quero isso me motiva. Então, se você é uma pessoa assim, né, que tem esse perfil, que quer descobrir as coisas, que quer se arriscar mesmo, no bom sentido, com responsabilidade, que é o que o nosso podcast prega, né? É a questão da realidade, né? De pessoas reais, de viver essa imigração com responsabilidade. Vale a pena sim, sempre vai valer a pena. Eu escutei muito que eu era corajosa e na época eu não entendia. Que coragem é essa que eu tenho? Não. É só uma viagem. Viagem corajosa. Mas aqui eu tô mais independente, eu tô usando mais das coisas, eu libero um pouco mais minhas filhas, por exemplo, não é porque às vezes a gente, né, vê criança e quer ter aquele comportamento às vezes protetivo, né? Protetivo demais, dos cuidados primários, mas você vê que aqui se cria para a vida. Você aprende a dar valor às pequenas coisas. Você do aprende dia a dar dia. valor às pequenas coisas, certamente. São situações que, no contexto
da zona de conforto, de estar no seu próprio país, cercado de uma infraestrutura de apoio familiar e de amigos. Você jamais vai conseguir vivenciar isso lá. E isso só é possível na experiência da imigração, não é isso? Exatamente. É a gente desbravar, né? Na terapia da fala, por exemplo, aqui se tem uma mentalidade de os terapeutas não estarem em alguns ambientes. Então, assim, eu tenho esse desejo de desbravar, de ir, de mostrar a importância do trabalho. De levar uma nova mensagem. De levar uma nova mensagem, né? Quantos relatos eu já ouvi de pessoas que dizem, não, eu prefiro ser atendido por brasileiro. Porque o brasileiro tem uma outra característica, uma outra abordagem de atendimento. Além da humanização, da hospitalidade, que são temas tão falados hoje em dia, né, que a gente precisa realmente levar isso adiante, é o olhar clínico, é o técnico, é esse conjunto que forma, né, o profissional do Brasil. Então, eu pretendo levar isso. Já visitei algumas clínicas e eles são muito receptivos. E eu quero insistir porque eu sei que aqui tem campo de atuação. Sim. A parte financeira não pesa, infelizmente, porque assim, a gente sabe que existe o campo de atuação, até porque as terapeutas portuguesas da fala, elas nem ficam aqui muito tempo. Elas emigram em França, geralmente, né? Então, assim, existe uma real necessidade de se atender um bebê quando nasce, fazendo aqueles testes neonatais, de trabalhar as crianças, que tem muitas crianças aqui atípicas que precisam de cuidados, né, específicos. E os idosos, até porque estamos num país muito envelhecido. Quantos idosos tem aqui, gente? É o 3º país mais envelhecido do mundo. Então, assim, é necessário. Então, enquanto tiver necessidade, enquanto eu puder contribuir com a minha pequena parte, eu estou disposta a isso. Enquanto houver necessidade, então, vale a pena a esperança, muito, né? A esperança. Perfeito. E para fechar aqui, só o nosso agradecimento. Eu não poderia encerrar sem fazer uma pequena nota de uma coisa muito importante que você falou e que eu sempre partilho com a audiência, que é essa palavrinha que você falou que está, digamos assim, banalizada, mas que no mundo da imigração tem um contexto muito importante, que é o propósito, né, Cristiano? Sim. A gente fala muito sobre isso. O objetivo, né? Porque assim, você imigrar sempre vai exigir de você um grande propósito. Porque se for só um objetivo, uma meta, você substitui isso com muita facilidade, né? Eu tinha um objetivo de morar fora, mas não gostei. Isso. Voltei. Mas quando é um propósito, e aí quando você falou tudo isso, eu tive muita atenção de estar com a escuta ativa aqui, esse propósito por trás dessa mensagem, de talvez até plantar uma mudança de cultura relacionada à profissão aqui em Portugal. Isso. Eu acho que você vai longe, Dani Galvão. Eu acho que você vai longe. Vai longe, sim, vai longe. Parabéns. Espero que essa bendita cédula saia logo, né? Exatamente. Vamos. 6 anos não, por favor. Eu já estou aqui. Prepare. O bom humor faz parte do sobre imigração, viu? Né? É verdade. E o pernambucano tem isso de sobra. É certo. Dani, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com você. O prazer foi todo meu. Muito gosto. Muito gosto. Gente, até já com o explicador de português eu tô. Vocês sabem o que é explicador? Explicador sim. Mas é bom falar, né? É bom falar para a audiência. Você está tendo explicações, Eu estou tendo explicações de português, justamente para saber os sotaques, as pronúncias. Professor particular, não é? Não, professor particular. É isso. Ótimo, legal. Isso. Então, gente, fica ligado que a gente vai estar aí daqui a pouco fazendo um próximo episódio, né? Exatamente. Dessa vez vai ser bem mais rápido. Vai. Clarinha tá bem. Bernardo tá bem. Tá. Desse episódio que... São só 2 caras falando sobre imigração. Mas só? Tem muito mais. Tem convidado, tem coisa muito boa. Tem. Gente, muito obrigado. Beijo, tchauzinho, beijo. Em breve a gente está aqui de novo. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.